O mundo tá de cabeça para baixo, mas é para nos consertar. Vamos arrumar? Se inscreva! Arrumar a nossa vida, né? Botar as coisas em ordem, né? Nós temos que rever os nossos conceitos, rever, né? Às vezes a nossa caminhada, né? Nós às vezes temos a cabeça dura, né? Vivemos às vezes de costume, tradição que foi do vovô, da vovó, né? De religião, né? De fulano, de ciclano, e conhecemos às vezes a Deus, né? De ouvir falar, né? Muitas das vezes pensa que conhece, mas é de ouvir falar. Lá em 1 Coríntios 15, versículo 19, fala assim: se vocês só crer neste mundo físico, né, vocês são os mais infelizes, né? Então ali está escrito que no 1 Coríntios 15, vocês leem ali todo, né? Todo o capítulo, que ali tá as boas novas para o nosso tempo, né? Que está na hora de abrirmos a cabeça e entender que a notícia, a boa notícia que foi para Israel, né? Foi a revelação, né? Do Messias esperado, né? Que Isaías profetizou, né? O menino nos nasceu, né? Lá em Isaías 61 falou que ele iria, né, libertar os cativos, iria para o dia da vingança, né? Isaías 53, me parece, né, de falar aparência, né, sobre a aparência, né, dele, que ele levou sobre si, né? Então ali é uma profecia, né? É algo que estava profetizando. E todas as profecias bíblicas já é consumada, né? Porque as profecias das Escrituras, na verdade, se cumpriu, né, na revelação de Jesus, não é verdade? Jesus de Nazaré, o Filho do Homem. Não é verdade? Preste atenção, hein? Então ele disse na cruz que estava consumado. Então ele não virá para fazer mais nada, porque o que está consumado, está consumado. Ele cumpriu João 3,16, né? Ele trouxe o quê? A vida e abundância, a vida eterna. Então ele trouxe a nova aliança, a novidade de vida. E se ele já trouxe naquela época, ele ainda não vai trazer. Então, ali Jesus de Nazaré foi que reuniu, né, a sua igreja, né? E os 12 discípulos, na verdade, e incumbiu eles de pregar, né, o caminho, a verdade e a vida. Que ele, Jesus de Nazaré, era o caminho, a verdade e a vida para os judeus, né, para Israel. Ele mandou ir de pregar o evangelho a toda criatura, né? Toda criatura. Mas qual é esta toda criatura, hein? Preste atenção, hein? Está em Mateus 10:5. Todas as ovelhas perdidas, né, da casa do Pai. Enfim, ele veio e cumpriu, né? Ele não revogou, está em Mateus 5, né? Então, tudo iria naquele tempo se cumprir, se cumpriu, né? Então, ele não é mentiroso. Então, não podemos anular, né? Está lá em Gálatas 2, versículo 21, não podemos anular a graça de Deus, né? Que já foi estabelecida. Jesus de Nazaré veio trazer, né, um final dos tempos. Então, batendo nessa tecla, porque falam-se muito em final de mundo, final dos tempos. Jesus, ele veio finalizar um período, né? Aquele período de redenção e juízo,
né, de Israel. Então, Jesus Cristo, aquela luz, aquele comando espiritual, né, que Jesus falou, né, o reino que estava próximo e o reino espiritual que estava próximo, não é verdade? E fala-se que o reino de Deus não é comida, não é bebida, não é tocável, né? Mas nós, pela fé, nós vivemos nele, né? Hebreus 11, versículo 1, né? A fé, a certeza e a convicção daquilo que nós não estamos vendo, esperando, mas não estamos vendo, né? Então, no reino de Deus, nós vemos porta onde não tem porta. E vemos, né, a nossa vitória quando ainda não aconteceu. Mas porque nós somos nova criatura, né? Não somente os judeus, aquele que pela fé virou nova criatura. Porque o pecado, né, foi perdoado, foi justificado e a redenção foi para Israel, porque eles viviam no pacto da lei. Nós não fomos resgatados, né? Porque nós já nascemos do lado de cá, na outra margem, né? Jesus falou, passemos para outra margem, a margem espiritual. Vocês estão acostumados a estar aqui no mundo físico e nem entendemos, né? Só falamos, mas não conseguimos entender para passar, né? Que o véu da origem carnal se rasgou. E nós estamos no reino de Deus, não por ouvir falar, né? Mas por conhecimento. E todos nós temos nossos dons, né? Dons espirituais. Me parece que está em 2 Coríntios 12, ou 1 Coríntios 12, alguma coisa assim que fala a respeito dos dons. Eu não quero que vocês sejam ignorantes, né? Porque a religiosidade nos leva somente a falar, o Senhor meu pastor, nada me faltará, faço todas as coisas naquele que me fortalece, entendeu? E aí nos leva nossas mentes para a mulher da botija de azeite, mulher do fluxo de sangue, para Melquisedeque, tipo de Cristo, tudo palavras, ensinos, história, né? E o que é pior, eles não sabem que é história, porque fala com ensinamentos, né? Como ensinamentos, como doutrina, aqueles dogmas que era para Israel, traz para nós. Então, não estamos perdendo tempo, né? Nós precisamos de um avivamento nesse tempo, né? Avivar a mente, né? Se estamos num final de tempo, que final de tempo? Final de tempo de nós abrirmos a cabeça de uma vez por todas e entender, né? Entender os fenômenos, né? Espirituais, o comando espiritual que está nos comandando, né? Verdade, preste atenção, hein? Então, hoje, né? Neste mundo que estamos vivendo, está Sherom, né? Está Sherom, está no comando ainda, né? Porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, né? Jesus de Nazaré foi, né, aquele que se fez carne e habitou entre os judeus ali. Mas nós, né, vivemos não de esperanças mais, mas vivemos da fé. A fé salvítica, a fé que nos salvou, né? Não vai salvar, já salvou, né? Pela graça sois salvo, Efésios 2:8. Não é verdade? Só não podemos misturar o tipo de salvação que foi para Israel e o tipo de salvação que é para nós hoje, né? Nós não somos Israel, não somos gentios, não é verdade? Preste atenção, hein? Nós não somos gregos. Então, para nós, não é Paulo, não é Apolo, né? Eles apenas plantaram, regaram, né? E quem dá o crescimento sempre é o nosso comando espiritual. Porque plantaram como servo, né? Não como líder. Temos que plantar
sim, mas como servo. Que nem Jesus, né, não usurpou de ser igual a Deus, mas é isso que muitas vezes dá ruim, né? Porque este mundo, ele está caminhando por uma fase perdida. Por isso, porque o homem, ele quer ter autoridade aonde ele não tem autoridade. Que ele quer mostrar autoridade onde ele não tem autoridade. Tem serviço, porque todos somos discípulos fazendo os discípulos. A hierarquia é do alto para baixo, né? É do céu, onde o que ligares na terra será ligado no céu. Aqui nós temos dons, né? Efésios 4, versículo 11. Foi dado dons, né? Para isso, para aquilo, variedade de dom que todos nem está escrito. Mas nós não podemos pegar os dons e nos intitular os dons para querer ser melhor, maior, né? Perfeito. Não. Os dons são para aperfeiçoamento, é para a nossa caminhada. É para nós congregarmos, né? Como é costume, né? Como foi costume dos judeus. Eles se congregavam, né? Eles se ajuntavam ali no templo de Jerusalém. Mas não se esqueça que o templo de Jerusalém foi profetizado por Jesus, que não ia ficar pedra sobre pedra, né? E foi cumprido, né? O filho do homem, Tito, filho de Vespasiano, né? Aquele império romano ali, cumpriu, né? Aquele período, aquela transição para ser estabelecido, né? O reino espiritual. Porque era preciso o templo físico ser derrubado, né? A casa do tesouro, para saber que a casa do tesouro agora somos nós. E é em nós que tem que ser, que é alimentado a graça de Deus. Então vamos, né, compartilhar esta visão, compartilhar este alimento, né, esta abundância de alimento, porque nós não somos as tribos, né, que levavam para a tribo de Levi, na casa do tesouro, o alimento, mas somos os discípulos amados, né, como João, né? Somos discípulos amados, porque aquele que ouve a palavra de Deus é discípulo amado, né? Que ele disse no livro de João: as minhas ovelhas é aquelas que me ouvem, não é verdade? E Deus é espírito, não importa que o adoremos em espírito e em verdade, entendeu? Preste atenção, hein? Então não há religiosidade, né? Então preste atenção e vamos ser felizes. Então, quando precisar, né? É só chamar. Não quero formalidade, eu não quero religiosidade. Se preciso for, é só chamar. Eu sou teu pai, é só chamar. Né? É lindo esse louvor, né? Verdadeiro. Né? É Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tá bom? Preste atenção, hein, menino? Vinde a mim. Como é que nós vamos, meu Deus? Entra pro seu quarto, né? E olha pro seu quarto de guerra, e ora ao Deus vivo que tudo faz, né? Tudo faz, tudo é, tudo pode. Preste atenção, ele é onisciente, onipotente e onipresente. É Jeová Shammah, aleluia, Jeová Jireh, Jeová Rafá, é Jeová Shalom em nosso meio, todos os dias. Eis que eu estou convosco todos os dias. Pai seja convosco. Aguarda aí, meninos, nós vamos continuar, né, falando sobre
é a civilização humana, né? Estou falando uma coisa que eu aprendi na escola, entendeu? Depois eu associei as coisas que estão na Bíblia, entendeu? Preste atenção, hein? Então, nós vamos estar esmiuçando, né? Nos próximos livros, né? Quando estiver, então, estudando Ezequiel, então vocês vão compreender melhor, né? A civilização humana, né? Os povos, os seres, não é só seres humanos, variedade de seres, entendeu? Preste atenção, hein? Principalmente lá na Mesopotâmia, onde a Bíblia fala que é Jardim do Éden, né? Onde começou a civilização humana. Ali vamos falar dos primeiros povos, né? Dos primeiros seres, né? E os sumérios, principalmente os Anunnaki. Então, há variedades, né? Mesmo lá no livro de Gênesis ali falam, né? Porque há muitas linguagens de figura, então muitas vezes atrapalha a gente entender. Mas ali mesmo no livro de Gênesis já fala, né? Sobre os filhos de Deus e os filhos dos homens, né? Ali, então passa assim alguma coisa que quem está ligado, né? Estuda e vai para frente, né? Cresce na graça e no conhecimento da palavra de Deus, tá bom? Então, mais para frente a gente vai estar falando aos pouquinhos, né? Para que não agrida a ninguém e as pessoas consigam alcançar, né? A forma, assim, de uma forma que entenda, né? Que não foi por Eva comer uma maçã e conversar com uma cobra que ela se viu nua e o Adão se viu nu, né? Então nós somos inteligentes, então nós vamos estar esmiuçando, estudando mais para frente aos pouquinhos, tá bom? E vamos também continuar falando dos profetas, né? Estamos falando aí de profetas menores, falamos do Joel, e agora vamos falar o próximo, acho que é Amós, não me parece. Nós vamos estar falando, tá bom? Para que nós entendermos a situação da história bíblica e da situação da civilização humana verídica. Entendeu, menino? Preste atenção. Não quero religiosidade. Preste atenção. Quero curiosidade. Você precisa ter curiosidade de aprender a palavra e crescer na graça e no conhecimento, tá bom? João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade me libertará. Não é só esses cultos que nós vamos, né, de libertação, que sempre, muitas das vezes, é as mesmas pessoas, todas as vezes no mesmo culto se libertando, né? Então, a palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Olha o verbo, libertará, não vai ficar libertando, né? Libertará, né? Então, presta atenção, é nele que agora vós estáis, Efésios 1,13. Então, se ouviu a palavra da verdade, entendeu? Então é isso, presta atenção, menino, vamos para frente, que atrás vem gente, vem faraó, assim, querendo mandar a gente de novo fazer tijolo, entendeu? Ser escravo, mas a gente não é mais escravo do medo, entendeu? Não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus, nós somos filha do Rei, amém? Então é nessa força que nós vamos, preste atenção aí, menino. E não se esqueça, menino, em todos os nossos vídeos, pelo amor de Deus, vai assim dando like, tu tá interessado, se não tá interessado, muda o canal, entendeu? Vai ver jornal, vai ver novela, vai ver outra coisa, vai ver a colega, a vizinha do lado, entendeu? Vai ler uma revistinha. Mas se tá interessado, ó, vem comigo e vamos curtir, comentar, compartilhar com outros para que nós venhamos assim, ó, nos congregar como é costume, né? De que apenas religiosos, entendeu, menino? Presta atenção. Beijo, que o nosso Rei Jesus esteja, né, sobre nós, né? Que nós estejamos sob a sua palavra verdade.